Você que deu uma secada aqui, ó, mas o Landinho já está falando. Vamos lá. A gente vai voltar nesse assunto do Rodrigo Caio ainda, mas a prioridade é da informação ao vivo, presidente do Flamengo falando sobre o novo treinador, o Paulo Souza. Nosso comandante, a partir de agora, e eu queria aproveitar para falar um pouco aqui da nossa satisfação de poder tê-lo conosco aqui, não só ele, mas toda a equipe, né, as 7 pessoas que, na verdade, vieram integrar, vamos dizer assim, o nosso grupo, e falar um pouco assim das características que a gente viu nesse processo inteiro e o porquê a gente está tão confiante, vamos dizer assim, nos resultados que a gente vai ter a partir de agora. Bom, quando a gente conseguiu, vamos dizer assim, que o Paulo aceitasse esse desafio, eu acho que a gente conseguiu com que várias coisas, ao mesmo tempo que para nós do Flamengo são muito importantes, elas pudessem ocorrer ao mesmo tempo. Ele consegue congregar, vamos dizer assim, o espírito vencedor do Flamengo. Se a gente começar a analisar assim, a carreira do Paulo, o Paulo foi um jogador super vencedor, por onde passou, conquistou inúmeros títulos, ganhou 2 Champions, né? E foi um grande jogador da seleção dele. E depois, quando ele resolveu passar para a carreira de técnico, onde ele conseguiu ter na mão equipes competitivas, quer dizer, num ambiente em que ele estava sendo disputado os campeonatos, ele foi um grande vencedor. Ele conseguiu, depois que saiu do futebol como jogador, ele teve um lado muito importante para nós, quer dizer, que foi o lado acadêmico, né? Os estudos que ele fez, passou 6 anos estudando, teve a oportunidade de aplicar os conhecimentos dele em vários clubes, pegou muita experiência e na verdade, essa experiência toda não está focada só no aspecto tático, mas também no aspecto organizacional de gestão, vamos dizer assim, do meio do futebol, do grupo de futebol como um todo, né? Então, assim, nós não tivemos dúvida nenhuma no processo de que isso seria, vamos dizer assim, um excelente avanço para o Flamengo, poder contar com ele. E, assim, foi de uma enorme felicidade a gente poder estar com ele. Agora, passando aqui os próximos 2 anos, quer dizer que eu entendo que são os primeiros 2 anos, né, Paulo? Quem sabe não mais, né? Eu espero que você goste do Rio e tal. Sinal, fique aqui, né? Não, mas pelo menos os primeiros 2 anos aqui conosco, né? Onde eu tenho certeza que a gente vai ter uma história de muito sucesso junto. É isso. Braz, por favor. Bem, primeiramente, boa tarde a todos que estão acompanhando aqui pela Flá TV, todos os rubro-negros, e dizer, ratificando aí as palavras do presidente Rodolfo Landim, dizer eu pessoalmente a alegria de estar aqui hoje com um profissional como o nosso técnico. O Paulo, desde o começo, deixou sinais claros que gostaria de estar nesse processo, de estar nesse projeto, juntando com outros da comissão técnica. Então a gente se sentiu muito feliz e lisonjeado de eles estarem, não é à disposição, a palavra não é essa, que o Paulo tinha outras opções
Paulo sempre teve outras opções na sua vida profissional, mas ele entendia e conhecia a grandeza do Flamengo, a grandeza dessa instituição, e também quis participar e quer participar da história dela. Fora todas as análises, todas as nossas conversas que tivemos. Então, eu estou aqui muito feliz em estar apresentando hoje, junto com a diretoria, com o presidente Rodolfo Landim, esse técnico dessa envergadura, um técnico conhecido internacionalmente, do tamanho do Flamengo. Então, muito obrigado. Spindel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. Faço novamente minhas as palavras do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente Marcos Braz. Desde o início da primeira conversa que a gente teve com o Paulo, ele sempre deixou muito claro o desejo de vir liderar esse processo aqui no Flamengo, de ser o treinador do Flamengo, pela grandeza da Nação Rubro-Negra, pela grandeza do clube, pela necessidade do clube de vencer domingo e quarta, de lutar e vencer por todos os títulos e de ter essa oportunidade na carreira dele de fazer a escolha de estar numa nação, num clube que pode dar a todos a oportunidade de ser vencedor. Então, a escolha dele é pela grandeza do Flamengo, ele sempre deixou isso muito claro, pela oportunidade de ser vencedor aqui, de conquistar títulos, que foi o que sempre guiou a carreira dele, o desejo dele, desde a primeira conversa que a gente teve, ele deixou isso muito claro. E acho que um outro aspecto importante é toda a equipe técnica que ele traz com ele. E já falando um pouquinho do dia a dia, já nos impressiona muito a forma como ele se integrou a todo o staff do Flamengo, integrando todo o staff aos processos e métodos de trabalho que ele desenvolveu ao longo da sua carreira e que a gente tem certeza que vai trazer muitas vitórias ao Flamengo, e já deixando muito claro o que ele espera de cada área e de cada pessoa que participa dos processos para que possa ajudar esse grupo que é vencedor, um clube como o Flamengo que é tão vencedor, a escrever ainda mais histórias de vitória. A gente está sentindo uma energia muito boa, todo mundo com muita vontade de trabalhar, assim, muito animado e muito confiante que vão ser anos de muitas vitórias e muitos títulos, que é o que todo mundo aqui dentro dessa instituição almeja e trabalha para isso. Paulo, gostaria também, por favor, de dar alguma palavrinha antes da foto oficial? E rápido, um pouco rápido, não é? Primeiro, agradecer sem dúvida ao Presidente por esta oportunidade, ao Marcos e ao Bruno, que tiveram presente, onde tivemos presente durante várias horas de conversa, de reunião, onde, no meu entender, eu já o disse, a importância de um clube tão grande, de tomar decisões importantes, e para isso é preciso conhecer as pessoas. E foi exatamente aquilo que eles propuseram, foi conhecer-me como pessoa, como líder, como ideia, que metodologia, que tipo de trabalho, como interajo com o meu staff, o que é que eu conhecia do nosso elenco, não é? Da nossa equipa, para podermos ter certezas. Mas, sobretudo, agradecer esta oportunidade, porque para mim é uma oportunidade, para mim e para todo o meu staff, uma oportunidade que nem sempre aparece na vida de um treinador, de poder estar a representar um clube com esta grandeza, que é o Flamengo, e poder liderar este processo conjuntamente com todas as pessoas, com todos os recursos humanos que vivem o dia-a-dia do clube, mas também, sobretudo, com a alma que é a nossa torcida. Esta é a energia, quero ver a nossa equipa bem conectada com a torcida, nas vitórias, na qualidade do jogo, para eles poderem sentir cada vez mais orgulhosos e mais unidos do que nunca. Agradecer-vos todo o carinho e todo o amor que têm vindo a expressar de várias formas, e estejam cientes que tudo
da minha parte, como da parte do meu staff, tudo faremos para poder honrar este prestigiante e esta grandeza do nosso clube. Então, bem-vindo agora oficialmente, Paulo Souza. Agora a nossa foto oficial. O presidente vai entregar a camisa também oficial, junto com o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Boa, tá aí, ó. Enquanto a gente vai fazendo a foto ali, né? Vai vendo a foto ser feita. Camisa 12, que é a camisa da torcida, né? Entregue ao Paulo Souza. Ele que já chegou dando uma declaração que estava vindo pro... Era maior ou melhor, hein, Pedro Ivo? Maior, que ele falava. Maior clube do mundo, agora recebendo ali dos dirigentes que já o apresentaram a camisa do Flamengo. Tranquilo, sereno, a primeira impressão que passa é essa, mas o Zé Elias sempre fala, né? Dentro do vestiário é um Paulo Souza ardente, quente, e me chama a atenção essa questão dele já chegar com todo mundo dizendo que ele deixou claro o que quer de cada esfera do clube, Pedro. O que me chama a atenção, por enquanto, né, a gente ainda vai acompanhar a sequência da fala do Paulo principalmente, mas foi uma fala do Landim, Dani, quando ele fala em gerir o futebol, em preocupar em ter uma melhor gestão e quando ele fala em blindar o departamento. Então está muito claro que o que não deu certo recentemente era o comando como um todo, não era só o trabalho especificamente dentro de campo de Renato, de Ceni ou a ausência de trabalho do que eles acreditavam e também do Dome até, porque depois do Jesus acho que cabe essa avaliação. Então, essa preocupação em blindar o departamento, em ter uma gestão melhor, essa mentalidade que a gente vinha falando muito aqui de como acomodar e melhorar as coisas me chamou a atenção. Vamos acompanhar essa sequência que agora é o Mr. Paulo quem fala, né, Dani? Exato, vai responder perguntas. A gente consegue ouvir as perguntas? Projeto do Flamengo, com chances boa. de ir para uma Copa do Mundo no fim deste ano. O que te atraiu tanto no projeto que o Flamengo apresentou para abrir mão de estar, possivelmente, em uma Copa do Mundo? Bom, acho que o Presidente falou bem o que é que realmente verificou na conversa que nós tivemos. Entusiasmo, a grandeza do clube, a possibilidade de poder ganhar títulos conjuntamente com o nosso clube e poder continuar a escrever outras páginas para que fiquem bem marcadas na história e eu quero estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia deixar de a ter. Mas aproveito já esta pergunta para pedir também compreensão a todos os jornalistas, porque recebi várias mensagens. Não foi possível, eles com certeza entendem que não era o momento. E normalmente eu gosto de comunicar, gosto de comunicar como nós estamos hoje a fazê-lo. Se Deus quiser, mais próximo vai querer quando estivermos com a presença de todos, para os podermos identificar e poder comunicar. Não sou um treinador de estar a comunicar através do telefone. Espero que assim o compreendam, mas tenho todo o interesse e também toda a motivação de poder comunicar com eles. Segunda pergunta, Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Bem-vindo, Paulo. Ainda em Portugal, você falou sobre o atacante Pedro. Já pensou em alguma forma de como encaixar o jogador para atuar junto com o Gabigol? Ou os dois jogarão juntos apenas em circunstâncias especiais? Quais foram suas primeiras impressões no Flamengo? As primeiras impressões foi de um elenco com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso, porque a qualidade não expressa vitórias. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores dessa mesma importância. Em relação ao Pedro e ao Gabigol, não só, ou seja, eu penso que nós temos três avançados muito fortes e claro que só depois de poder estar a trabalhar no campo vamos entender melhor a capacidade de cada um, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, a nossa ideia, que está muito bem clara,
e só depois de interagirmos podemos tomar melhores decisões. Já noutros clubes, e mesmo na própria seleção, integrei em vários jogos 3 avançados, e penso também o fazer em vários jogos desde o início, durante o próprio jogo, porque são avançados com características muito diferentes e com certeza trabalhando com uma ideia comum, clara, podemos integrar. E estou a falar do Bruno. O Bruno Henrique é um jogador muito forte, com muita capacidade de golo, de área, e também o que estamos a pensar em integrar em todos os processos, em todas as dinâmicas. Porquê? Porque sou um treinador que gosta de ver as minhas equipas a criarem oportunidades de golo, por todos os corredores, laterais, corredor central, e são 3 jogadores que têm muita capacidade de concretizar, porque marcando mais golos que o nosso adversário ganhamos os jogos. E eu quero criar uma dinâmica que nos possa permitir fazer realmente muitos golos. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Pelo que podemos ver sobre o seu trabalho, você tem tendência a usar 2 jogadores, dando bastante amplitude na fase ofensiva. Para o lado esquerdo, o Flamengo não tem no elenco um atleta com tal característica. Você já conversou com a diretoria sobre um possível reforço para a posição? Além disso, qual a posição que você vê como prioridade para o Flamengo se reforçar? Bom, como eu disse, o nosso elenco é um elenco, para mim, um dos melhores, se não o melhor, da América do Sul. Penso que pode melhorar muito, e vai melhorar, sem dúvida, com os jogadores que já temos no elenco. Acho que o clube tem vindo a fazer um trabalho excelente nestes últimos anos na tomada de decisão em relação à qualidade do jogador que pretendem para ter um perfil de futebol que permita ganhar jogos, ganhar títulos, e é com esse espírito que nós, eu como líder, começamos. Foram identificados, no meu entender, algumas posições onde, com um campeonato longo, de muito jogo, com momentos de seleção e com a necessidade de podermos manter sempre níveis elevados de performance e de vitória, algumas posições que o clube já conhece e que estamos a procurar identificar no mercado para podermos melhorar o nosso elenco. Mas o nosso elenco, neste momento, tem qualidade suficiente para competir e poder ganhar. Em relação à amplitude, sim, a ideia maior é podermos ter uma boa capacidade de controle de todo o espaço do terreno do jogo. E a amplitude é um desses espaços, com capacidade. Depois temos vários jogadores diferentes. Ou seja, a amplitude pode ser dada através dos nossos laterais, como pode ser dada através dos nossos extremos, e só isso já muda dinâmicas. Ou seja, a ideia é o entendimento geral da ocupação do terreno de jogo, em termos de linhas, em termos de distâncias, em termos de profundidade e em termos de amplitude. E depois, com certeza, a grande diferença vai ser o protagonista que vai estar nesse mesmo espaço. Raíza Simplício, gol. Boa tarde, Paulo Souza, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Paulo, você já tem alguma ideia de qual esquema tático pretende utilizar mais nesse começo de trabalho no Flamengo? Vi que você gosta de jogar com 3 zagueiros, por exemplo. Para mim, o esquema tático é quando nós falamos de um 1-4-3-3, ou um 4-2-3-1, ou um 3-4-3. Para mim, esses esquemas táticos não são dinâmicos, são estáticos. Quem dá a qualidade ao jogo são, sem dúvida, os protagonistas e a ocupação do espaço e o tempo de ocupação. Por isso, para mim, o sistema não é o mais importante. E com certeza vamos procurar fazer entender. Temos um jogador muito inteligente, com muita capacidade de entender o jogo e a ocupação do espaço, e vamos jogar com isso. O que eu pretendo é que seja uma equipa protagonista em todos os momentos do jogo, dominadora, ou seja, pressionante, constante,
que tenha uma capacidade de controle do jogo com bola, que esteja sempre o mais perto possível e o mais tempo possível próximo da área adversária, onde tenha capacidade de momentos da perda ganhar o mais rapidamente possível. E esses são os conceitos gerais onde nós temos que trabalhar dependentemente do sistema. Renan Moura, Rádio Globo. Qual esquema tático você pretende pôr em prática no Flamengo para valorizar as características desse time? Há chance de vermos um Flamengo com 3 zagueiros? Sim, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 3 defesas que pode passar por 2 zagueiros e um lateral, ou 2 zagueiros e um volante. Mas o importante, como eu disse, o importante é, numa primeira fase de construção, termos a capacidade de sair de pressão, sobretudo com algumas equipas que pontualmente fazem uma pressão alta ao Flamengo, porque a grande maioria sabe que não tem capacidade dessa mesma pressão e baixa bloco, e daí temos que também ter outras alternativas, com mais gente em certas determinadas zonas do terreno, ou seja, retirando na linha mais baixa, metendo esses mesmos jogadores onde possam fazer diferença, seja nos corredores laterais, seja no corredor central, dentro da própria área. Depois, como eu disse, o mais importante, e temos a consciência, eu e o meu staff, que a inteligência, a qualidade do nosso jogador vai ter capacidade de interpretação quando entenderem a nossa identidade comum, qual é o nosso padrão de jogo, o que temos que fazer, a nossa direção, para poder fazer em qualquer momento do jogo. Venê Casagrande, Jornal O Dia. Boa tarde, Paulo. Eu fiz uma entrevista com o Thiago Maia e ele revelou que a permanência dele no Flamengo poderia não acontecer. Mas depois que você chegou, o cenário mudou. Ele falou também que vocês tiveram uma conversa por vídeo. Queria saber detalhes dessa conversa, se você, de fato, pediu a permanência de Thiago Maia à diretoria ou se já pensa em usá-lo como titular. Não, todos têm que pensar em ser titular. Sabemos que há diferenças de qualidade e de momentos, mas com o número de jogos que temos, todos têm que se sentir importantes e devem se sentir importantes quando mostram compromisso e mostram a sua qualidade, o seu potencial e o seu trabalho, porque vai haver espaço para todos com o número de de jogos que vamos ter. Em relação ao Tiago, eu penso que o clube fez um trabalho extraordinário na identificação, tem feito, e em relação a ele também, ou seja, na identificação de jogadores com características específicas para o Flamengo. E o Tiago é um jogador que tínhamos como opção de compra, que já estava incluído no clube, que conhece o clube. Infelizmente para ele teve uma lesão num processo importante. Penso que o clube mostrou que estava presente e que o apoiava, e dentro das suas características é um jogador que é diferente do Arão, que é diferente do Andrés, e vamos procurar juntamente com ele, porque não o fazemos sozinho, o jogador também é importante e tem essa mesma necessidade de ter uma atitude correta para poder oferecer o seu melhor. Não estou a falar só do Tiago, mas em todos, para poder ser importante, para poder ser competitivo, porque há 3 momentos importantes de desenvolvimento no jogador, de qualidade no jogador. Qualidade no treino, competição interna, porque o Flamengo precisa ter competição interna, e a competição com os nossos mais adversários. E todos têm que estar ao mais alto nível para poder, conjuntamente, darmos muito orgulho e vitórias aos nossos torcedores. Fred Uber, GE. Boa tarde. O Flamengo teve uma experiência recente muito bem sucedida com um técnico português e agora tenta repetir a receita. Qual acredita ser o diferencial seu dentro da escola de treinadores de seu país? Bom, a nossa escola é uma escola muito exigente e com os poucos recursos que nós temos como país e, sobretudo, económicos, temos que ser muito criativos, ou seja, dentro daquilo que é a nossa escola e aquilo que vamos conhecendo e metendo em prática, temos que ser criativos para podermos evoluir. E penso que a nossa escola é uma escola forte, é uma escola com uma boa capacidade
de gestão de recursos humanos, porque precisamos de valorizá-los, enriquecê-los e aproveitá-los constantemente e desenvolvê-los. E desenvolver as nossas próprias capacidades. E isso, para além daquilo que é a nossa escola, daquilo que nos iniciam a perceber como planificar, como organizar as nossas ideias, como introduzir no campo todas as nossas ideias, como comunicar, é uma escola importante. E em relação ao Jorge, que esteve aqui, dizer-lhe que sem dúvida fez um trabalho extraordinário, que é um técnico que tem vindo a fazer uma carreira extraordinária, ou seja, que vem enriquecer ainda mais a qualidade do treinador português. Não só ele, vários técnicos que estão por este mundo têm feito muito bons trabalhos, têm vindo a ganhar títulos importantes, demonstra essa mesma capacidade, e agora, a partir de hoje, vamos conseguir, com certeza, impor e dar continuidade a tudo aquilo que já tem vindo a ser feito por este clube, ou seja, dar continuidade às vitórias e escrever novas páginas na nossa história. Marcos Coelho, Rádio Tupi. É ano de Copa do Mundo e alguns jogadores do elenco do Flamengo têm a expectativa de jogar a competição. Isso torna a temporada mais especial? A temporada já é especial porque vai ser mais curta e vamos ter períodos de ainda mais jogos. Daí a necessidade de todos esses jogadores que tenham objetivos também próprios de seleção e objetivos deles, de poderem utilizar de uma forma positiva aquilo que são os objetivos comuns do nosso clube. Porque ganhando como nós vamos ganhar, com certeza os seus objetivos individuais e os objetivos de seleção tornam-se mais possíveis. Sidão Marinho, Litoral News. Boa tarde, Paulo. Após a saída de Jorge Jesus, o Flamengo teve 3 técnicos que não convenceram a torcida. Como você lida com a pressão de treinar o Flamengo e de que maneira espera convencer o torcedor? A pressão no Flamengo é diária e isso faz parte da nossa vida, porque o Flamengo é um clube que investiu e é para ganhar, e nós técnicos vivemos essa pressão, mas é uma pressão positiva, uma pressão que eu a quero ter, porque também quero viver esses mesmos títulos, juntamente com toda a torcida. E a torcida é exigente porque não só já vivenciou e tem vindo a vivenciar títulos, como também quer continuar a vivenciar. E essa é uma pressão natural. Como é que eu a vivo? Focado no meu trabalho, conjuntamente com o meu staff, de forma a podermos oferecer todas as condições individuais e coletivas à equipa para ter boas performances, para ganhar jogos, para poder convencer, para poder unir cada vez mais. A melhor forma é jogar bem, ganhar jogos. Sabemos que vai haver momentos que nem sempre vamos estar bem, mas temos que ganhar jogos, porque esta é a nossa cultura, é uma cultura de vitória. E essa é uma cultura que tem que estar presente no dia-a-dia, não só nos jogadores, mas em todos os intervenientes. Começando por mim, o meu staff, roupeiro, departamento médico, todos fazem parte dessa cultura. Para quê? Para podermos, em conjunto, no Maracanã, em todos os campos deste Brasil e deste mundo, podermos ter presente os nossos torcedores, cada vez mais convencidos e orgulhosos, para podermos vivenciar vitórias extraordinárias. Hoje, à mesa com o Presidente, teve a vivenciar, quando se ganhou a Libertadores, a quantidade de pessoas, a energia que estava presente, e é isso que nós queremos viver. Queremos dar muita alegria a muita gente com as nossas vitórias. Matheus Dantas, Lance. Boa tarde, Paulo. Em entrevista em 2019, você afirmou que o goleiro e o primeiro volante são fundamentais para a primeira fase de construção dos seus times. As opções disponíveis no atual elenco atendem às características que você quer nessas funções? Quais seriam essas características? Não, atendem, vão melhorar bastante e nós também estamos à procura de... não só no presente, mas no futuro breve, de podermos continuar a melhorar
e a competir nessas mesmas posições. Penso que temos goleiros de muita capacidade, com experiência, menos experiência o Hugo, já experienciou para a idade que tem situações muito importantes, com um potencial extraordinário, onde nós vamos investir bastante. É uma questão de trabalho, entendimento do jogo, daquilo que nós vamos querer para eles, e juntamente com o nosso responsável de goleiros, que é o Paulo Grilo, e integração de uma grande parte da sessão do treino nos exercícios principais dos goleiros, vão com certeza incentivar e esse mesmo melhoramento de tomada de decisão e também execução técnica dos goleiros. Em relação aos primeiros volantes e, sobretudo, quando a equipa tem bola, vamos melhorar muito. Penso que há muita qualidade. Acho que a mobilidade que eu vi nos últimos anos é precária, deve melhorar, vai melhorar. E vamos trabalhar nesse sentido para que os jogadores que nós temos hoje, que acreditamos bastante, tenham um nível nesse momento do jogo que nós acreditamos que o podem fazer. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. O calendário do futebol brasileiro é desgastante e o Flamengo sempre entra para disputar todos os títulos. Alguns problemas atrapalharam o time nas últimas temporadas, como grande quantidade de lesões. Ao todo, foram 42 contusões e somente Rodrigo Caio passou pelo departamento médico em 5 ocasiões. O que será feito para não se repetir em 2022? Bom, essa é a verdade, e também há outras verdades factuais. Nestes últimos anos, por todo o mundo, o Covid tem sido, tem sido um problema para podermos gerir bem essas mesmas lesões, porque influenciou e continua a influenciar. Espero que dentro de pouco tempo, penso que todo o mundo está unido para podermos ter melhor conhecimento em atuar sobre esta dificuldade. Mas também nós vamos trabalhar bem. A minha equipa de trabalho, em todos os clubes onde nós estivemos, fomos sempre uma das equipas com menos lesões. Claro que temos vindo a conhecer mais de perto o histórico individual de lesões de cada atleta, para podermos potenciar um melhor trabalho individual de prevenção a essas mesmas lesões. Há uma forte integração, para além do meu staff, de recursos humanos que já existentes no clube, com muita qualidade, onde e está identificado o caminho que temos que seguir. Vai haver necessidade de um pouco mais de tempo de integração, de conhecimento, para dentro daquilo que é o conhecimento nosso e dos recursos humanos que já existente, de podermos servir o melhor o nosso atleta, de forma a reduzir ao máximo as lesões. E não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Além disso, temos tido várias, ou seja, o clube já tem umas condições extraordinárias. Nós estamos habituados a trabalhar com alguma coisa mais e o clube deu-nos essa possibilidade de podermos integrar para melhor analisar, diagnosticar e podermos melhor decidir o trabalho, para podermos fazer face a um calendário largo, de muitos jogos, mas também há uma coisa muito importante, e ainda hoje falei aos nossos atletas, aos nossos jogadores, que é treino invisível, treino individual, onde nós não podemos estar. E esse é o compromisso dos nossos jogadores. Ou seja, para além daquilo que nós vivemos aqui, dia a dia, a atitude individual, esse compromisso individual é fundamental. Espero que eles o entendam. Vai ser um ano de grande exigência, de calendário, de jogos, e daí a importância da recuperação. E a recuperação faz parte do processo de podermos atingir performances elevadas. Vamos educando, vamos comprometendo os nossos jogadores, mas também é uma atitude individual, esperando que eles o entendam e possam nos ajudar nisso.
Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo ao maior do mundo. Nos últimos anos, poucos técnicos tiveram a oportunidade de começar o trabalho já na pré-temporada. Pegavam a equipe com os campeonatos já em andamento. Acredita que esse fator tornará mais fácil a adaptação do nosso elenco ao seu estilo de jogo ofensivo, como a nação rubro-negra gosta? Bom, por dizer a verdade, eu gostava de ter mais umas semaninhas antes de competir. Nós estamos habituados a ter entre 5 a 6 semanas antes de iniciar a competição. E, na verdade, aqui no Brasil é impossível isso acontecer. Já em 2 semanas vamos estar a competir. Mas iniciar qualquer processo no início da época é uma vantagem para qualquer técnico. Boa, tá aí, olha, o Paulo Souza, primeira entrevista coletiva à frente do Flamengo, fala que dá para colocar Pedro e Gabigol juntos e que o Bruno Henrique também tem grande qualidade, 3 avançados, como diz o português, e aí fala de outros pontos que eu acho que valem pra gente aqui. O esquema tático com 3 zagueiros é uma coisa que ele não descarta, mas também não abre mão de um time ofensivo. Ô Facincani, o que mais chamou a atenção? Tem a história do Thiago Maia, já mostra um pouco ali que conhece o elenco, falando, não, são características muito diferentes. O Arão, o Andreas e o Thiago Maia, que teve o contrato renovado agora. O que você achou? Bom, uma entrevista de um cara que, obviamente, vem para mudar o panorama, o patamar, como ficou famoso recentemente, de um clube que, na temporada passada, não teve gestão de campo, né? 0. Gestão do Flamengo, principalmente de organização tática, e em especial fora, que para mim é o ponto que mais pega. E isso precisa ser mudado radicalmente. Não adianta trazer o Paulo Souza, o Guardiola, o Mourinho, o Klopp, se a base, se a estrutura, se como na pergunta que foi colocada em relação às lesões, se essa preparação não for mudada e renovada. Não vai adiantar nada. Ele vai colocar o time para jogar com 3 zagueiros, com 4-3-3, jogar para frente e o pessoal vai continuar se machucando e o elenco, né, não vai ter o rendimento que se espera. Então, se o Flamengo mudar os 2 ambientes, campo e extracampo, a coisa volta a entrar no trilho, né? A ideia dele é bacana. Essa história do Thiago Maia, provavelmente ele pode ter o Thiago Maia como uma espécie de um líbero, para você fazer uma função com 2 zagueiros e você espeta o Wesley, Felipe Luiz, e aí ele vai depender se ele vai jogar com a Arrascaeta ou com o Andreas, com a Arrascaeta com o Arão, ou então ele joga o Arrascaeta um pouco mais à frente, coloca o William Arão com o Andreas, depende muito, mas a plataforma dele, em 90% da carreira dele, foi com 3 zagueiros, ou com 3 defensores, ou 3 jogadores que iniciam essa jogada. Ele sempre gostou disso. Agora na seleção polonesa recente que jogou a Eurocopa, foi assim boa parte do trabalho da Fiorentina, no trabalho do Bordeaux, que foram os maiores trabalhos que ele fez na carreira. Trabalhos de expressão, não trabalhos de conquistas. Olha, tem mais um ponto aqui sobre o Arrascaeta. Ele continua a entrevista ali, né? Mas falando que tem algumas ideias para o Arrascaeta, falando em receptividade, de repente de mudar um pouco o posicionamento no campo. Acho que tem 2 pontos aí interessantes, assim. Me chama muito a atenção ele parecer já conhecer características dos jogadores no primeiro dia de trabalho, né? Ele chegou sexta-feira, mas vai começar o trabalho dele agora. Ele relaciona também as lesões, eu estava anotando aqui, a questão da Covid. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca outros 2 pontos. Primeiro, a equipe dele está entrando, como o Facincani coloca. Vai se mudar todo um departamento em prol do bem-estar físico do Flamengo. Sim. E ele toca num ponto que é o individual. Trabalho, vai ter dever de casa. É o trabalho do jogador que não pode ser feito no clube. Tem 2 preparadores que chegam com ele, né, Dani? Que gera uma situação apontada. Tem muita coisa, eu gostei bastante desse primeiro papo do Paulo, porque eu acho que a gente ganha muito quando o cara topa falar de situações de campo, de como ele pensa o volante, de como ele pensa a saída de bola, de que ele pensa para a situação ofensiva, quando ele fala dos 3 avançados. E a gente debatia muito ao longo da semana que quando você pensa em ter Pedro e Gabigol, talvez você encaixe. O problema é como você vai acomodar o resto do time. Talvez essa situação da Arrascaeta passe por aí. Agora, o que me chama muito a atenção, Dani, é que ele é questionado sistematicamente sobre sistema. E não necessariamente ele quer ficar preso a um 3-4-3, a um 4-3-3, a um 4-2-3-1. Nada disso.
ele fala em ocupação de espaço, tempo e bola. Tempo de ocupação de espaço. Que é uma das premissas do futebol moderno, que é o que a gente acompanha nos melhores trabalhos por aí. E quando ele fala isso, e ele fala, eu quero que a equipe se adapte ao meu padrão. A equipe parece, ao que tudo indica, é uma primeira conversa dele, vai ter uma cara, não vai ser uma coisa do tipo, deixa essa rapaziada resolver que eles têm a bola. Foi assim que funcionou muito mais com Jesus, não necessariamente com o Renato, não necessariamente com o Ceni e com o Domi. Ele tenta se aproximar muito mais, e ele fala de uma escola, a escola portuguesa ela é muito disso, é interessante ouvir ele falar. Temos poucos recursos e precisamos ser inventivos, precisamos ter criatividade. Em muitos momentos, por conta de calendário, desfalque, pressão, situação de jogo, ter que acomodar um Pedro e Gabigol, ele precisa ser inventivo. Então, assim, é um início promissor para o torcedor do Flamengo que escuta. É muito interessante quando ele fala de volantes e ele fala de goleiros. Claramente, ele está muito atento a essas duas situações. De volante, eu acho que tem um pouco disso que o Facincani fala. Ele quer entender como ele trabalha. Porque não é jogar com 3 zagueiros. Às vezes a gente se confunde. Porque o Paulo Souza joga com 3 zagueiros. E não tem ele nada joga com a ver. 3 homens. Ele joga com 3 homens quando tem a bola. Defesa. Pode ser um Thiago Maia plantado, pode ser um Felipe Luiz ajudando a sair. Então, assim, ele está muito de olho nisso. Ele está muito de olho também na situação do goleiro. A gente debate tanto aqui, né? O Diego precisa de sombra, precisa de reposição. Será que ele está olhando? Ele pediu contratação? Não pediu? Ele está de olho. Ele deixa muito claro que precisa de ajustes. E se precisa de ajustes, é porque tem alguma situação que ele já está olhando desde lá de Portugal. Tem muita coisa anotada, Dani, mas acho que o principal é a mentalidade. Ele não está chegando, o Gabigol vai fazer gol, o Bruno Henrique vai correr. Não. Eu penso em jogar assim com 3 avançados. Acho que quando ele fala isso, brilha o olho do torcedor. Porque não é simplesmente, não encaixa. Não encaixa, não, eu penso. Eu acho que pode encaixar e eu penso coisas diferentes para o Arrascaeta. Então, já tem alguma coisa diferente. E não é simplesmente se agarrar ao Arrascaeta, só pode jogar aqui, o Gabriel só pode jogar aqui, o Pedro só funciona pisando dentro da pequena área. Então, isso é interessante. Ele está pensando, ele tem repertório, ao menos para tentar. Se vai dar certo, óbvio que a gente vai esperar. E não é com 1 mês, 2 meses, estadual. Acho que é com um trabalho longo, é um processo. Agora, é interessante, está muito por dentro do que está acontecendo no Flamengo, Dani. Isso chama atenção, sim. Sormani, eu quero te ouvir também. Um exemplo dessa inventividade, né, dessa mentalidade nova que ele traz é quando ele é perguntado de reforços e amplitude, que ele fala, não, eu posso usar um ponto, usar um lateral, não necessariamente eu tenho que ter um jogador específico para isso. Você gosta do que você escuta em relação a trabalhar esse elenco de uma outra forma, já que foi muito bem em 2019, foi campeão da melhor maneira possível, depois teve uma queda de rendimento com basicamente as mesmas peças. Mudou ali um lateral, um zagueiro, tudo bem. Quero saber as tuas primeiras impressões sobre esse início de trabalho. Olha, Dani, agora sim, um beijo para você, um abração para o Facinca, para o Pedro, para o fã do esporte. Olha, é preciso ter paciência com o treinador, entendeu? Porque se a proposta dele é mudar esse Flamengo e não apenas dar continuidade ao que lá está, vai demandar algum tempo. Eu por exemplo, eu não teria demitido o Domi, entendeu? Eu não teria. Foi goleado lá, faz parte do processo de mudança, de estabelecimento das suas ideias e filosofia de trabalho. Se o Paulo Souza for fazer desse Flamengo um time que vai jogar com 3 zagueiros, por exemplo, o Flamengo não está acostumado a fazer isso. Os últimos 3 anos não fez isso. Não fez. Então, para que esses ajustes aconteçam, essas mudanças aconteçam, alguns ajustes terão que ser feitos, e isso pode acarretar em derrotas. Pode acarretar em derrotas. Agora, o que precisa ser visto é o seguinte: se o que ele pretende fazer com o Flamengo tem para onde crescer. Está dando certo. Perdeu hoje, perdeu amanhã, mas a gente está vislumbrando lá na frente vitórias. O Campeonato Carioca, por exemplo, não pode balizar o Flamengo, a direção do Flamengo e a torcida do Flamengo em relação ao trabalho do Paulo Souza. E mesmo no início de algumas competições, como a Libertadores, isso tem que ser olhado, entendeu? Porque a gente não sabe os grupos ainda, mas o Flamengo é cabeça de chave, ele vai passar na Libertadores, são 6 jogos, 3 em casa e 3 fora. Então, eu acho que não corre risco. Então, eu acho que, voltando a dizer, o que a gente precisa é ter paciência com o trabalho, entendeu? Porque só ideias
não compram vitórias e, consequentemente, campeonatos. O que vai comprar vitórias e campeonatos vai ser a execução dessas ideias. E essas ideias só vão ser executadas, como ele falou no começo da entrevista, que em Portugal e na Europa eles têm de 5 a 6 semanas para trabalhar. Ele não vai ter isso no Flamengo. Mas ele falou, legal, você iniciar um processo já é legal. Você não pega um time viciado no sistema. Mas a gente cansa de dizer aqui que o Flamengo tem uma memória tática da época do Jorge Jesus. Então, se isso é verdade, e faz sentido, e é verdade em muitos casos, ele vai ter que mexer em algumas coisas se ele não for de acordo com a proposta de chegar no gol adversário que o Jorge Jesus tinha. Ele pode ter outras. Não existe só uma maneira de você agredir o adversário. Entendeu? Então, tudo isso que ele falou, bacana, causa boa impressão e tudo mais, mas vamos ver como é que vai ser na prática. E vamos ver como é que a mídia flamenguista, a torcida do Flamengo e a direção do Flamengo vai se comportar se houver adversidades. E é preciso que haja, por conta de novas ideias que estarão sendo implementadas dentro do Flamengo. Com certeza não dá para esperar que ele chegue e saia goleando todo mundo e isso seja uma máxima do Flamengo, né? Ele vai ter um tempo ali de colocação de ideias. O Sr. Mário toca num ponto interessante, que é o que a gente falou durante muito tempo, a tal da memória tática do trabalho do Jorge Jesus. E eu entendo que, pelo que ele traz ali, ele não vai descartar essa memória tática. Ele vai pegar ideias dali, mas ele vai inovar, até porque hoje ele tem outras peças à disposição para fazer esse time jogar de mais maneiras, né? Então, acho que manter o esquema tático e a memória tática é necessário quando você não tem nada novo para colocar. Ele parece que tem. Aí a gente tem 2 pontos, Facincani. A gente tem os 3 avançados, que ele cogita ali colocar o Pedro com o Bruno e o Gabi jogando juntos. É uma coisa que vai agradar a torcida pela questão ofensiva. Mas tem os 3 zagueiros, que não necessariamente precisa ser um zagueiro essa terceira peça. Será que aí entra o que o Sr. Mani está falando? Vai haver paciência, tanto da torcida como da imprensa, para entender que, assim, pode ser um esquema diferente do que a gente se habituou no Brasil? Memória tática é uma palavra, uma frase que ela pode ser interpretada de várias formas. Para mim, memória tática é muito mais você... saber o que o seu companheiro pensa do que, de fato, a gente sempre se acostumou a jogar nesse esquema e vai ser assim. Sim. Não, né? Saber mais ou menos uma movimentação no Gabigol, ele gosta da bola um pouquinho mais à frente, ele gosta de uma bola um pouco mais para trás. Ali. Exato, é isso, é um entrosamento, né? Né? Agora, eu gosto muito desse esquema. Se você pega recentemente aqui, e é legal que a gente dá uma olhada e vai vendo as variações que ele trabalha, o melhor resultado que ele teve na seleção polonesa, que é o trabalho mais recente, foi um empate com a Inglaterra, na fase de grupos agora das eliminatórias. Foi 1-1. Ele jogou com o Pucic, que é um lateral esquerdo do União Berlim, e o outro extremo, o ponta, foi o Zoviak, do Derby County, que é um jogador da característica do Bruno Henrique. Então ele pode trazer, talvez, o Bruno Henrique para fazer essa linha intermediária, claro, com a liberdade ofensiva, e deixar o Gabriel com o Pedro lá na frente. E aí ele usa um lateral, seja o Felipe, seja o Isla, ele inverte o lado, vai depender de quem que ele trabalha. Aí ele trabalha com os 3 zagueiros, sendo o Thiago na primeira base, com o Davi Luiz e o Rodrigo Caio. Pode ter o Andréas com o Arão e você tem o Arrascaeta, e aí Bruno Henrique mais um. Então, né, são esses os encaixes mais importantes para mim. É como que ele, dentro de campo, vai trabalhar essa variação sem perder a compactação, que para mim foi o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo, um time que jogava muito distante da defesa para o meio campo. Por exemplo, o Palmeiras alugou. Ele fala em aproximação também, exatamente, o Palmeiras alugou. Ele bate muito nessa tecla do controle da ocupação do espaço. Pedro, que a gente falava ano passado, todo mundo alugava o campo defensivo do Flamengo para jogar. O Flamengo jogava à frente? Sim, mas todo mundo tinha a mesma facilidade quando roubava a bola de trabalhar em cima do Flamengo. Espaçamento. Exato. O time era mal montado nesse sentido. Era defensivamente mal montado. Não existe futebol sem equilíbrio. Eu quero atacar, eu quero fazer gol. Beleza, você vai atacar e vai fazer gol, esse é o propósito do futebol. Se você tiver uma defesa espaçada, você não vai conseguir nem começar
o início do seu ataque muito bem feito. O que o Abel cansou de falar, o Gustavo Gomes já falou, que todo mundo observava isso. Todo mundo se preparava para jogar contra o Flamengo sabendo que tinha buraco. Porque se fechava lá atrás, tinha buraco no meio. Se fechava no meio e subia a marcação, tinha buraco lá atrás. Então, sempre que me chama muita atenção quando ele fala repetidamente ocupação, controle, ocupação de espaço. Por isso, Dani. E outra coisa, sabe uma frase que acabou passando aqui, estava nas anotações? Qual? Ele fala em 3 situações muito importantes para o trabalho dar certo. Além da disposição tática, de como ele vai montar, se o Gabriel vai jogar com o Pedro, se não vai... E isso, Pedro, não tem nada a ver de falar porque o time tem que se organizar defensivamente, então ele vai ser retranqueiro. Muito pelo contrário. É o contrário. Estamos aprendendo. O início da jogada é a defesa. Pelo contrário. Como que você inicia a jogada? Eu vou pegar a bola e dar um bico lá para o ataque? Eu tô sendo ofensivo, porque eu tô pegando a bola e tô dando bico lá para o ataque. Só vou pegar a bola e chutar lá para frente. É assim? Ou você pega um time compactado, organizado defensivamente e inicia um trabalho, seja por dentro, seja com os laterais, seja puxando o meia para atrair marcação. Ontem eu fiz um jogo da Inter contra a Lazio pelo Campeonato Italiano, a Inter jogou exatamente nesse sentido. Atrair a Lazio para o campo, pimba, e sair jogando rápido para dominar o jogo. Eu sei que você tem uma frase aí que você quer falar, mas deixa eu só levantar uma questão aqui, que agora com o Facincani falando nessa construção, começando mais de trás ali, me veio à cabeça junto com o que ele fala sobre reposicionar, né? Ele dá a entender que vai reposicionar o Arrascaeta. Passa pela cabeça de vocês, de repente, ele pensar em qualidade na saída e jogar com o Arrascaeta mais recuado? Não sei, talvez passe em jogar com 3 caras na frente. Um Arrascaeta mais solto, pode ser. Um Arrascaeta mais recuado. Flutuando? Talvez se ele tiver que puxar um Thiago Maia para trás. Tem muitas possibilidades. Eu acho que ter muitas possibilidades e a gente ter um treinador que fale isso, abra isso, é interessantíssimo. A gente vai qualifica o debate, a gente vai entender muito mais o que se joga, o que se pensa, o que deu certo e o que não deu. E aí o que eu falava, Dani, ele fala em 3 pilares. Qualidade no treino, competição interna e competição com os adversários, claro. A competição interna me chamou muita atenção, Dani, porque o Flamengo, por muito tempo... não era uma acomodação, mas você sabia do 1 a 11 e não necessariamente uma queda de rendimento. Ele representava não só do 1 a 11, que tinha... muitas vezes a gente sabia também as substituições que seriam feitas. E eu não sei até que ponto os treinadores anteriores conseguiram... O Domi, por exemplo, não conseguiu sacar o Gabriel quando precisava. Então você já limita uma competição interna, porque você está, entre aspas, refém daquela peça ali que você não pode mexer. O Rogério Ceni teve problemas em situações de grupo porque não poderia sacar A ou B. Você finaliza um trabalho, Renato, com desgaste no grupo. Então, assim, quando ele chega falando que vai ter uma competição interna, quando ele chega falando que precisa de ajustes no goleiro, quando ele chega falando que ele precisa de ajustes na posição da volância, quando ele chega falando que ele quer jogar com 3 homens de frente, quando ele chega falando que ele pensa em alguma coisa diferente para o Arrascaeta, ele já está sinalizando, rapaziada, vocês jogam muita bola. Mas tem muita coisa a ser feita aqui também. E você tem um estofo que eu repito aqui desde sempre. O jogador precisa muitas vezes olhar o treinador de baixo para cima, não de cima para baixo. O treinador, quando ele é muito maior que o treinador, o jogador, quando ele é muito maior que o treinador, é um complicador. E ele fala que um dos pilares do trabalho da escola portuguesa é gestão de grupo. Então, me parece, é uma primeira conversa, a gente está acompanhando mais de perto agora o Paulo, que ele vai ter essa preocupação, ele vai apresentar. E é aquilo. É mais do que falar, Dani, senta ali. Senta ali por quê? Senta ali porque assim vai melhorar, ali a luz está melhor. Fala assim, Cani, troca. Não é simplesmente troca porque eu quero. Então, quando você começa a convencer, o trabalho tende a evoluir. Toda gestão de grupo, ela tem uma hierarquia. Tudo que o Flamengo também não teve nesses últimos 2 anos foi foco e hierarquia. Era muito assim, o treinador resolve porque o time joga sozinho. E para você ter esse ponto que você coloca muito bem, competição interna, porque trabalho campo e trabalho com o adversário, isso é o treinador. Tá? É a comissão técnica, é a análise de desempenho, é a preparação física. A competição interna, ela mexe com o que de mais mal existe em muitos momentos no futebol, o ego. Se você não tiver, dentro da competição interna, uma diretoria que te permite trabalhar essa competição interna, o treinador, seja qual for o peso dele, cai. Só para passar para o Sormani, é interessante ouvir ele. Eu quero levantar mas qual foi a frase do Landim? Landim? A frase do Landim foi gestão do futebol, ou seja, está na mão do Paulo. Entendeu? Ele fala ainda em blindar o departamento.
está na mão do Paulo. Então, me parece que ele vai ter essa carta também de ter uma certa autonomia de controlar a tal vaidade que você cita. Eu vejo com bons olhos todas essas declarações. Eu só tenho alguns receios, e aí a gente só vai responder essas perguntas com o tempo, em relação à maneira como esse trabalho vai se apresentar efetivamente. Se o Flamengo vai, mais uma vez, entregar na mão de uma pessoa todo o departamento, se de repente ele vai montar um esquema como o Abel Ferreira, que monta... Ele é o campeão da Libertadores, né? O bicampeão da Libertadores, e às vezes criticado pela forma, até se ter uma compreensão, enfim. Deixa eu dar algumas informações aqui, Sormani, para te passar a bola. O Flamengo fez hoje testes de Covid no elenco. O Mateuzinho, o lateral direito, está positivado para Covid-19, já está em isolamento, foi o único jogador. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians aqui, porque o Corinthians tem William e Renato Augusto com Covid-19. Então, daqui a pouco a gente vai abrir espaço para esse assunto também. E aí, Sormani, o Marcos Braz falou lá, depois do Paulo Souza, ainda no Ninho do Urubu, e ele dá uma informação que é a seguinte: o Flamengo vai disputar até o meio de março o Campeonato Carioca na Ilha do Governador, por causa da troca de gramado do Maracanã, né? Está se tornando um gramado híbrido, então Maracanã em obra, e a torcida ali, a gente sabe, ela é muito menor, vai demorar um tempo para que o Paulo Souza conheça esse Maracanã lotado. Diante de todas essas mudanças que ele precisa aplicar, de mentalidade, de posicionamento e, enfim, de vários aspectos que a gente está tratando aqui, pode ter um lado positivo esse Maracanã fechado num primeiro momento ou não? Você acha que a força da torcida seria mais um apoio ali a ele? Não, jogar mal. Gente, a torcida do Flamengo é espetacular, entendeu? Especialmente quando o time está ganhando, né? E quando está perdendo também... Pelo amor de Deus, né? A gente viu o que aconteceu lá no Uruguai. Mas o Campeonato Carioca é um campeonato que provavelmente vai ser feito de vitórias, basicamente, né? E a torcida, né, quando esse cenário existe, ela é maravilhosa. Então, você poder trabalhar ao lado da torcida do Flamengo e num campo como o Maracanã é muito melhor do que você jogar na Ilha do Governador, né? Mas há que se fazer isso, porque o Flamengo sofreu demais, especialmente na temporada passada, por conta do gramado ruim do Maracanã. Isso provocou lesões. Isso me remete a uma personagem dentro do Flamengo que me parece intocável, que eu não sei como é que vai ser esse relacionamento dele com o Paulo Souza e a comissão, que é o Márcio Tanuri. Tá? O Tanuri está lá há muito tempo. Está lá há muito tempo. Me parece uma pessoa intocável. Tá? Eu até anotei aqui, o Paulo falou, meus times sempre foram aqueles com menos lesões nos campeonatos que ele participou. O Flamengo foi um time que teve muitos jogadores lesionados. Eu não sei como é que ele vai tratar disso. Entendeu? Eu não sei se ele vai querer trazer um médico com ele. Eu não sei. Eu não vi nada a respeito. Vai ficar tudo na mão do Tanuri de novo? Entendeu? Então, por exemplo, lá no Santos, o Edu Dracena está dando um limpa no departamento de saúde do profissional do Santos. Está trocando todo mundo. Trocando todo mundo. Exatamente por causa disso. O jogador vai para o departamento médico e de lá não sai. Entendeu? Essa questão do Rodrigo Caio, por exemplo, é uma questão muito delicada. Como isso aconteceu? O jogador ia ficar no hospital, depois parece que ia para casa, arrumaram home care, depois, para não pegar mal, continuou no hospital. Enfim, esse departamento médico do Flamengo é um departamento que gera muitas discussões, perguntas, dúvidas. Como é que vai ser isso na gestão do Paulo Souza? Isso é algo que eu gostaria de saber. Porque para ele ter um time saudável, ele vai precisar ter um departamento de saúde competente. O Márcio Tanuri vai conseguir liderar isso? É a pergunta que eu faço. O Pedro estava falando aqui sobre a comissão técnica dele, ele vem com um preparador físico. Você tem informação de departamento médico, se já houve algum tipo de conversa? O Tanuri está ali há muitos anos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, até para o fã de esporte entender. Como é que começou a coletiva hoje? Quantos minutos ali? Quem falou longamente por muitos minutos antes do Paulo Souza? Tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o diretor de futebol. Infelizmente, o futebol em clubes do Brasil ainda é isso. Estou falando tudo isso para explicar que a política também norteia a decisão de tirar ou não o Tanuri. Há uma guerra fria dentro do departamento de futebol do Flamengo. As pessoas podem não querer confirmar, mas todo mundo conhece o Flamengo, sabe disso. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não é fã do chefe do departamento médico do Márcio Tanuri. Sendo que o Márcio Tanuri é muito ligado à diretoria que está na Gávea, à alta cúpula do clube. Então, não é fácil você fazer essa alteração.
É um entendimento que o Paulo Souza também vai precisar ter no primeiro momento. Ele não tem um chefe médico na comissão técnica dele. Ele tem preparação física, ele tem analista, ele tem tudo isso, uma série de situações de outros campos. Fisiologista, ele não tem um chefe médico. E mexer no chefe médico do Flamengo acarreta numa briga política, no desenrolar muito maior dos fatos. Ele também vai precisar lidar com isso. Agora, eu estou totalmente de acordo com o Sormani. É o que você falou, né, Sormani? É uma informação num dia, uma informação no outro, é um esclarecimento que troca, Exato. sabe? É uma situação que ninguém deixa claro, porque quando a gente traz a informação aqui na sexta-feira do Rodrigo Caio, o Flamengo ficou incomodado porque aquela informação era sigilosa. Mas que sigilo é esse? O cara está internado desde o dia 2, o clube não esclarece que tem. Aí depois fala que vai ter alta no fim de semana, no sábado tem um procedimento, agora não tem data para sair. E esse representar... Então, assim, não é... A gente não está aqui querendo dizer... Se o Tanuri... E não é um caso isolado, né, Pedro? Exato. E eu não estou aqui, né, Sormani? A gente não tem a pretensão de falar, não, o Tanuri vai bem porque o método dele é correto. Não. Eu não analiso medicina. Eu não tenho essa pretensão. Agora, é sempre uma falta de transparência. Vocês lembram a cirurgia do Pedro? Sim. Vocês lembram uma lesão que o Flamengo não comunicou do Pedro? Então, assim, é uma eterna falta de transparência. Tem sempre uma informação faltando, tem sempre uma ponta solta. E a gente, eu não estou falando por a gente, porque a gente acaba... A gente acaba sendo apenas um porta-voz da informação para levar para a torcida. A torcida não sabe o que se passa, Dani. Então, isso que o Sormani toca é muito importante. Ele pode ter toda a boa vontade do mundo com o departamento de saúde, preparação física, fisiologia. Agora, tem um problema ali no departamento médico do Flamengo que é muito maior do que simplesmente a vontade do técnico. Sim, o Facincani, eu estou vendo aqui a hashtag F90BR, tem muita gente mandando mensagem, os rubro-negros gostaram basicamente da entrevista e os palmeirenses estão se manifestando aqui com a gente também. Aí o Rubens, ele pergunta assim, ó, então o Paulo vai fazer o Flamengo jogar relativamente. Isso não vai ser retranqueiro? Só é assim se for o Palmeiras? Porque me parece, né, a gente fala aqui da mentalidade portuguesa, claro que são técnicos diferentes, com trabalhos diferentes e talvez até com inspirações diferentes, não sei, apesar do telão, qual que é a proximidade do Paulo Souza com o trabalho do Mourinho, mas talvez ele coloque peças em lugares que, assim, quando ele está chegando, na teoria, é tudo muito bonito. Opa. Mas pode ser que ele encare um pouco desse, vou usar até uma palavra forte, mas preconceito de repente, mas botou 3 zagueiros, ou pegou um volante e usou só para recompor ali a zaga, jogou com líbero. Mas isso é culpa da nossa cultura, que fica toda hora colocando esse tipo de chancela desnecessária, né? De que com 3 zagueiros o time é retraído, de que o fulano joga assim, joga assado. Não é bem assim que funciona. O futebol é completamente diferente desse tipo de argumentação, né? E principalmente porque você tem variantes ao longo do jogo, posturas, características de jogadores, a característica do teu adversário, a principal que você precisa anular, e às vezes você abre mão em algum momento de você jogar com a bola para fazer essa marcação. Futebol é feito de completo equilíbrio. Os grandes técnicos do mundo trabalham, né, de várias formas. Então, o Paulo Souza é um cara que está alinhado à metodologia europeia. Na metodologia europeia, você precisa aprender a trabalhar com e sem a bola. E se às vezes sem a bola a sua marcação ela for falha, for uma marcação, como ele disse, espaçada, em que a ocupação de espaço, em que o posicionamento é errado, você vai tomar gol. E às vezes se você, com a bola, for uma equipe muito afobada, muito afoita, quero fazer gol, quero jogar, vamos pra frente, você acaba dando passos maiores que a perna, você perde a bola desnecessariamente e toma gol também. Então não é porque você tem a bola que eu quero atacar que eu vou ser um time bonito, e porque eu estou sem a bola e estou organizando e observando a movimentação do adversário, que eu sou um time de retranqueiro. Não é bem assim que funciona. Tem que ter uma análise um pouco mais aprofundada em relação a isso. Eu quero entrar num outro ponto aqui, porque, claro, ele tenta esvaziar quando é perguntado sobre a comparação com o JJ, sobre como ele pode estar ali à sombra, né, do treinador que veio, mudou ali a maneira de jogar do Flamengo e venceu um brasileiro e uma Libertadores na mesma semana. Então, também sendo português. Sormani, vou abrir esse ponto com você, se você acredita nessa pressão ainda. Aí quero ouvir todos vocês aqui na sequência também, Pedro já pode pegar. Mas, Sormani, você acha que o fantasma, né, ainda mais com o JJ no mercado, ele tá ali no ombro? Embora longe, por enquanto, pode se aproximar rapidamente? O Jorge Jesus seria fantasma dele próprio, né? Se ele fosse o treinador contratado e não o Paulo Souza, ele seria comparado a ele mesmo. O Jorge Jesus de 2022 não chega nem perto do Jorge Jesus de 2019. O Jorge Jesus vai ser sombra, pelo menos nesses primeiros momentos, de todos, inclusive dele próprio, entendeu?
Agora, o que o Facinca e o Pedro falaram, e você também, Dani, o Paulo Souza é um técnico competente, gente. É um técnico competente. Não existe só o Jorge Jesus. O que tem que existir, eu volto a frisar, é paciência com o trabalho. O Jorge Jesus teve um facilitador no trabalho dele, os resultados apareceram muito logo de cara. Logo de cara os resultados apareceram. Só houve uma eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense no Maracanã. Né? Mas o Flamengo seguiu forte no Brasileiro e na Libertadores também. E ganhou as duas competições. Então os resultados apareceram logo de cara. É isso que eu falei. Pode ser que não apareçam para o Flamengo agora. Entendeu? Mas aquele Flamengo que o Jorge Jesus herdou, que era o Flamengo do Abel Braga, era um Flamengo tão bagunçado que qualquer coisa que você fizesse ali já seria um ganho. Entendeu? Eu não vejo esse Flamengo agora bagunçado. A tal da memória tática que a gente fala aí, existe. O Arrascaeta está acostumado a jogar daquele jeito. Você vai mexer nele? E o Gabriel, você vai mexer nele também? Você pode fazer uma linha de 3 atrás com o Isla. Entendeu? Como o Juan Pablo Vojvoda faz no Fortaleza usando o Tinga. Entendeu? Ele faz isso lá. Entendeu? E essa linha de defensiva de 5 atrás, que a linha de 3 zagueiros, na verdade, quando você é atacado, ela se transforma numa linha de 5. Então fica um 5-3-2, o 5-4-1, alguma coisa assim. Quando você tem a bola e ataca, essa linha de 5 atrás, o 5-3-2, o 5-4-1, pode se transformar num 2-3-5, que é o que todo mundo gosta, que é o que todo mundo quer. Você ter 5 jogadores dentro da área do adversário, entendeu? Você dificultando o trabalho dele. E para você fazer isso, um dos zagueiros tem que sair, tem que abrir. E o ideal seria ter, como faz o Vojvoda, um lateral fazendo essa função. Seria, no caso, para mim, o Isla. Ou pode ser também o Felipe Luiz. Mas eu não acho que o Flamengo tenha zagueiros que saiam para o ataque com a qualidade de ocupar beiradas e dar velocidade ao jogo por ali. Não tem. O São Paulo fazia isso no Santos usando o Veríssimo. O Veríssimo é um jogador rápido. Ele é rápido. Então, ele transformava 5 atrás num 2-3-5. Tá? Mas ele projetava o Veríssimo como lateral. Quem se manda mais é o Davi Luiz, né? Então, mas ele não tem velocidade, concordo com você. Ele não tem velocidade para ocupar a beirada. Entendeu? Quem vai ocupar a beirada? Você não pode ter um cara só na beirada. O ideal é você ter 2, para você fazer ultrapassagem, abrir espaço para o lateral e projetar e tudo mais. Então, isso vai demandar trabalho, tempo, exercício, repetição de exercício. Isso você não aprende do dia para a noite. Você vai ter que trabalhar. E aí, qual é o time que vai jogar o Campeonato do Rio de Janeiro? É o time alternativo ou vai ser o principal? Ele vai guardar o principal para estrear. Ih, travou o Fábio Sormani. A gente vai restabelecer o contato com ele. Voltou. Vai, Sormani. Então vai, Sormani, desculpa, travou. Desculpa, falei demais. Foi... Travou de novo. A gente vai ajeitar o Sormani lá. Vamos ajeitar o sinal dele. Só uma informação rapidinha para jogar no debate. Aqui. A gente tem que fazer intervalo. Informação, vai. Vamos pro intervalo, porque na volta acho que em algum momento isso vai render. Estava aqui de olho ali, um olho no peixe, outro no gato. Opa. Marcos Braz informou que vai tentar, sim, a contratação em definitivo de Andréas Pereira. Isso é uma excelente informação. A torcida do Flamengo, não sei como é que ela recebe, pensando na falha da Libertadores, mas... Eu vou te falar que isso, no mínimo, vai bagunçar o debate. Técnico, eu acho que é interessante. Altíssimo. Fecha aí pra gente ir pro intervalo. Acho um bom jogador. Repito, já falei aqui, gosto muito do futebol dele. O que aconteceu na final foi uma grande fatalidade, mas isso não deixa e não tira o mérito do talento que ele pode ter de somar ainda a esse time do Flamengo. Agora, o que o Flamengo, para mim, precisa, quando se fala em memória tática, essas coisas, é de um fato novo. Uma nova forma de enxergar. Chegou, né? É isso, um fato novo. Eu acho que parece. Um novo esquema. Parece que a gente uma nova liderança. Peças no Flamengo, parece que são outros jogadores. Uma nova liderança, uma nova ideia, tirar o comodismo, como o Pedro colocou, de certas figuras. Competição interna. A competição interna. Mas assim, não é dar o futebol pro... Paulo, toca aí. Não. Nós vamos tocar. E qualquer coisa que precisar, manda bater na minha sala. Sim. Eu acho que é isso que falta ao Flamengo.
Não quer sair. Vem cá. Por quê? Tá com mimimi do quê? Ganha bem? Ganha em dia? É estruturado? Tá reclamando do quê? Não quer fazer tal função? Não quer fazer isso? A gente conversa. O Flamengo tem que ser sempre maior que muito nome que tá lá. Porque muito nome não, que todos. está... Né? Flamengo é maior. Exatamente. Mas muito do que aconteceu recentemente com esse Flamengo que não teve comando foi porque o campo falava mais alto que a hierarquia. Chega.